Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo a partir do 16. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, ou seja, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, versículo 7. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine de cada um a si mesmo, e então coma do pão, beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram ou estão mortos. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo castigados, repreendidos, para que não sejamos condenados. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais quando for isso daí, instruções. Ontem, eu comecei a ler esse texto e o Senhor abriu algumas coisas muito preciosas. Mandei mensagem no celular para você, apenas uma porção do seu compartilhou. E o Senhor sabe algumas coisas aqui. Nós precisamos saber o que é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é a comunhão dos filhos. A expressão do corpo de Cristo aqui na terra é a comunhão dos filhos de Deus. Reunidos, unidos, vivendo em unidade. Mateus 18, o Senhor Jesus diz, verso
tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou com eles. A presença de Jesus se faz manifesta em seu corpo a partir do momento que nos reunimos em seu nome. E como reunir-se em nome do Senhor Jesus Cristo? Sem harmonia, sem unidade. Hoje, se eu não saber alguma coisa acerca disso, um reino dividido não subsiste. Satanás usa como Satanás. Logo entendemos que Satanás opera dentro da igreja, ou seja, em meio ao corpo de Cristo, para dividir. Porque com divisão se destrói toda a unidade. Se destrói. Faz que aqueles que estão caminhando em um fluxo, ao longo do tempo, se dissipem, ao longo do tempo, se dispersem, ao longo do tempo, sejam destruídos e deixem de existir. Então, a meta de agora é Satanás, lançar sementes erradas dentro dos nossos corações, para nos manter divididos. Começamos a ler as 2 quintas-feiras atrás, começamos a ler a carta, essa primeira carta aos Coríntios, os primeiros 3 capítulos. A exortação de Paulo, logo no início, é: irmãos, deixem de ouvir parecer. Deixem de alguma coisa. Tem uma harmonia. Ouço que há em vós alguém que diga: eu sou de Paulo. Outro diz: eu sou de Apolo. Outro diz: eu sou de Pedro. O outro diz, o mais coerente, diz: eu sou de Cristo. Mas talvez ainda ele que diz: eu sou de Cristo, esteja querendo dizer: eu não sou de Cristo. Somente eu sou de Cristo. E aí ele está dizendo: embora ele tenha a posição mais exata, ele também está dizendo: porque não se submete ao Senhor. Estamos gravando hoje. Para os irmãos do Piauí, para os irmãos que não se encontram aqui. Então, o apóstolo Paulo vai exortação de Deus. Tenham o mesmo parecer. Satanás opera o contrário. Dividir o nosso pensamento. Interessante como a estrutura da Babilônia é usada ao longo do tempo. No princípio, foi usar essa estrutura para que o propósito do Senhor se cumprisse. Então Deus veio com os amigos. Mas agora Jesus está dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo partido por você. O corpo de Cristo partido, dividido, para estabelecer comunhão, para nos reunirmos, ajudar para o Senhor. Um único corpo, um só Espírito. E se temos o mesmo Espírito, como estão nesses dois pensamentos? O mesmo Espírito que habita em nós, como então ter o mesmo pensamento? Ontem mandei a mensagem, depois fiquei sabendo mais tarde, que foi encaminhado pelo Estela na terça-feira, na casa do Léo, e o senhor quer uma mensagem com ela? Porque ela fez essa ênfase de que é o mesmo Espírito. Porque a mensagem que eu enviei, embora não sabia que ela tinha ministrado numa terça-feira, a mensagem que eu enviei estava atrelada ao que ela ministrou na terça-feira. Não estávamos juntos. Eu não sabia que ela havia falado. Mas o mesmo Espírito comunicou para nós, desde a força. O que isso quer dizer? Que é o mesmo Espírito, a mesma. Se estamos divididos, cada um fala uma língua. E a confusão entra, e a divisão é na política.
A Torre de Babel, quando o Senhor confundiu as línguas, os homens não puderam mais conviver juntos porque não se entendiam. Alguém começou a falar em japonês e o outro em castelhano, ninguém entendia ninguém. Então, qual foi a decisão de cada um? Vamos nos separar. Eu não consigo mais conviver com esse cara falando essas coisas aí, porque eu fiquei animado. E o outro pensava a mesma coisa. Talvez um estava xingando o outro e ninguém entendia. Então, nesse sentido, vai cada um pro seu canto. Então. Cada um pro seu canto. A mesma coisa aconteceu com Ló e Abraão, quando começaram a falar línguas diferentes, quando começaram a ter percepções diferentes, quando começaram a brigar por espaço, coisas do tipo, tiveram que se dividir. Ló pagou preço caro, porque saiu debaixo da tutela do tio. Em compensação, Abraão foi representadíssimo. Eles desligaram. Deus acredita, faz o meio da sua parte, Deus que sai das famílias. Então, precisamos falar mais um caminho. Porque temos o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma Bíblia. Incrível como se consegue falar tantas línguas diferentes, tendo coisas tão comuns. Mesmo Bíblia, mesmo Espírito, mesma fé, mesmo Senhor, e conseguimos falar tudo diferente. Conseguimos nos manter divididos. Mas ele disse que o seu corpo foi partido em favor de nós. O sangue do Senhor é a aliança que nos liga e nos une por meio do perdão do Pai, da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O sangue é a liga. Quem bebe do sangue torna-se corpo, parte deste corpo, expressão de quem é Jesus. Beber do sangue é ter parte com ele, ter parte nele e parte dele em nós. Agora ele diz que quem come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, o corpo dele, para a sua própria condenação. E como discernir o corpo de Cristo? O corpo partido em nosso favor, na cruz dividido, para gerar em nós a unidade. Ou seja, cada qual que nasce em Jesus, torna parte deste corpo que foi dividido. Portanto, deve-se estar e viver no seguir unido, conforme Mateus 18, tudo 18 ao 20. Tudo que vocês ligarem na terra, será sido ligado no céu, tudo que ligarem na terra, será sido ligado no céu. E é verdade o motivo que vocês concordarem, em harmonia, no mesmo espírito, na mesma fé, não só amor, em unidade, que vocês concordarem acerca de qualquer assunto. Se temos o mesmo espírito, andando no espírito, vamos concordar acerca do reino de Deus. Que vocês concordarem acerca de qualquer assunto, será concordado com os santos. E onde estiver 2 ou 3, eu não vejo o nome, ali eu estou. Estou presente, porque estou me expressando através do meu corpo. A concordância de 2 ou 3 pessoas acerca da vontade do Pai aqui na terra expressa a harmonia por parte